Meu amigo, vamos dar um rolê de bike elétrica aqui hoje, enquanto a gente troca uma ideia sobre esse absurdo aqui que eu achei que era mentira, mas é verdade, tá? Eu vi essa postagem aqui no Instagram e aí eu fui pesquisar pra ver se era verdade, porque eu falei, não, não é possível. Mas sim, é verdade. O projeto de lei municipal 11.640 foi sancionado pelo prefeito Sandro Mabel em Goiânia. E é o seguinte, a partir de agora o homem que estiver sentado do lado da janela no ônibus, lá em Goiânia, vai ter que se levantar para a mulher sentar, certo? É lei. Eu já quero deixar claro duas coisas. Primeiro, eu não vou aqui entrar no lado, na esfera política desse assunto. Só vou trazer os projetos de leis que estão rolando nesse sentido, que não é só em Goiânia, não. E segundo, já deixo claro também que boa parte das mulheres lá não estão gostando desse projeto porque estão vendo o absurdo que é isso, tá? Mas elas gostando ou não, agora em Goiânia o homem é uma subclasse social que tem que levantar para a classe superior se sentar. É exatamente isso que tá acontecendo, rapaziada. E como aqui no canal mais de 90% do público que me assiste é homem, eu acho que é de minha responsabilidade alertar vocês, porque isso é mais um motivo para se comprar uma bicicleta elétrica, tá? Eu já tinha gravado um vídeo aqui anterior falando dos problemas de depender do transporte público, greve que tem, né, de ônibus, metrô, enfim, atrasos, o estresse que é gerado também, né, dentro dos ônibus e metrôs e trens aqui no Brasil, além de risco de ser assaltado, furtado, enfim, é uma infinidade de coisa que pode acontecer no transporte público, que é caro, né? Se você for ver quanto que a pessoa gasta de transporte público, ela tranquilamente ela vai conseguir pagar uma parcela de uma bicicleta elétrica aí e se livrar disso de vez, né? Só que agora ficou pior, né, rapaziada? Porque agora existem outros projetos além desse que foi aprovado em Goiânia, rolando pelo Brasil, tá? Aqui em São Paulo também existe um projeto de lei aí rolando para que os ônibus forneçam, ônibus, metrô, trem, enfim, forneçam assentos específicos para mulheres. Não é para as mulheres grávidas nem para as idosas, não. Para mulheres de maneira geral, tá? Então, o ônibus vai estar lá 5 e pouca da tarde, o ônibus lotado, terminal Parque Dom Pedro, voltando para a cidade de Kemmel, pro Grajaú aqui em São Paulo. Aí vai ter os lugares ali separados só para as mulheres. É isso aí, rapaziada. Você aí que é homem, você tá cada vez mais virando uma subclasse, tá? Você só presta para trabalhar e, se tiver alguma guerra, vai morrer aí pelos políticos do Brasil. E não é só isso não, tá? Tem mais, calma que tem mais. Tem um outro projeto rolando no Senado, aonde uma mulher, ela vai viajar, certo? Ônibus de viagem, por exemplo. Ela vai chegar lá na cabine e ela vai solicitar se sentar do lado de uma outra mulher que também vai viajar sozinha. Parece legal essa ideia, né? Mas pensa aqui comigo. Isso quer dizer que então que a agência de viagem ali, né, dos ônibus de viagem, vai ter que falar para uma pessoa totalmente estranha que, no caso, tem uma mulher viajando sozinha. Percebe o problema aqui que existe nisso? E todas essas leis aí, como é que vai ficar na situação das pessoas que se sentem mulher? Como é que vai ser isso aí? Porque eu não posso me sentir mulher às 4 e pouca da tarde e falar, eu me sinto mulher, eu preciso sentar. Não posso fazer isso? Rapaziada, é brutal. It's over, rapaziada. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, porque isso é mais um absurdo que tá rolando aí pra te fazer decidir de uma vez por todas comprar uma bicicleta elétrica, uma scooter elétrica, um patinete elétrico, seja qual for a sua opção, aquilo que te atende melhor, mas comprar pra você se livrar disso daí, porque já é um absurdo, já é uma luta diária pro trabalhador aí, para as pessoas de maneira geral enfrentarem o transporte público em diversas cidades do Brasil. Eu sei que não é só o trânsito, o transporte cheio não é só em São Paulo ou nas grandes metrópoles. Várias cidades têm problemas de transporte, né? E as pessoas já sofrem de maneira geral todos os dias em transporte precário aqui no Brasil. E agora ainda tem mais essa, rapaziada. Isso daí vai gerar uma confusão. E por mais que, novamente, muitas mulheres sejam contra esse tipo de coisa, você sabe que no ônibus vão ter, sei lá, 80 pessoas, né? Vai ter 3, 4 mulheres lá que vão querer que você levante, vão te filmar, vão arrumar problema pra você por causa dessas leis, tá?
Então tá mais do que na hora, já passou da hora de você tomar a sua iniciativa de comprar uma bicicleta elétrica, comprar um patinete elétrico, comprar uma scooter elétrica e evitar ao máximo pegar transporte público. E também os Ubers, né? Transporte por aplicativo, como eu já falei aqui no canal, né? Porque também tá cada vez pior para as pessoas dependerem de aplicativo. Motorista cancela, não quer pegar sua corrida, não quer entrar onde você mora porque diz que é área de risco. Às vezes o cara é mal educado com você, às vezes o carro do cara é um carro que tá sujo e você é obrigado a pagar caro. Eu entendo o lado do Uber, tá? O Uber recebe pouco da empresa e a empresa cobra caro do passageiro. Tem passageiro que é folgado também, eu sei disso aí, sei disso tudo. Mas aqui eu tenho que falar com as pessoas que me acompanham, com você aí que está me acompanhando nesse vídeo e te alertar. Eu acho que é meu papel aqui, meu dever, te alertar pra você sair disso. Sai disso, foge disso, tá? Dá uma apertada aí, mano. Arruma um jeito, você que é homem principalmente, mano, dá o seu jeito. Arruma um trampo extra aí, compra a bike, vai trabalhar no iFood, fazer entrega, sei lá. Mas faz o possível pra enquanto há tempo você sair o máximo possível de transporte público, porque, meu amigo, é daí pra pior. A gente sabe que esse tipo de lei começa desse jeito, daqui a pouco toma todo o Brasil e aí não tem muito o que fazer, né? E pra você comprar a sua bicicleta elétrica com o melhor preço, é só você entrar lá no meu grupo no WhatsApp, tá? O link tá na descrição, então aponta a câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Entra lá no meu grupo, porque lá eu tô sempre mandando as melhores ofertas de bicicletas elétricas, scooters elétricas, patinetes elétricos. Todo dia eu tô lá mandando as melhores promoções, os melhores preços, acompanhando os preços, tá? Trazendo sempre pra você a melhor opção pra você sair da Matrix, meu amigo. O máximo que você conseguir. A gente não consegue 100%, né? Mas agora, ter que encarar leis como essas aqui, que, sinceramente, novamente, né? Quando eu vi isso no Instagram, eu falei, não, isso aí tá exagerado. Não é possível que em Goiânia vai ter uma lei que o homem tem que levantar pra mulher sentar no ônibus. Não tem cabimento isso. Não é uma mulher com deficiência, não é uma gestante, não é uma idosa, não. É uma mulher, qualquer mulher aí que quiser que você se levante, você vai ter que se levantar. A não ser, talvez, que você fale que você se sente mulher, né? Talvez isso aí funcione, aí eu não sei. Vai querer entrar nessa briga? Eu acho que não tá compensando muito não, meu amigo. Agora, falando sério, eu acho que realmente, cada vez mais, eu percebo que a mobilidade elétrica é a melhor saída para a grande maioria das pessoas, para locomoções curtas, tá? Eu sei que a bicicleta elétrica não vai te levar de um estado ao outro, ok? Não é essa a proposta, tá? Mas se você conseguir, no seu dia a dia, evitar esse tipo de situação, que muito provavelmente vai se ampliar aqui no Brasil, como eu já falei pra vocês aqui, isso foi aprovado em Goiânia, né? Mas já tem projeto de lei rolando aqui em São Paulo, tem esse projeto dos ônibus de viagem aí rolando no Senado aqui, ou seja, aí é em âmbito federal, né? Então, meu amigo, não esperem a situação piorar, não esperem chegar às vias de fato aí e você acabar sendo lesado simplesmente porque você não levantou, porque você estava dormindo, sei lá, cansado do seu trabalho, voltando pra casa e você não levantou pra donzela aí sentar no ônibus, hein? Eu acho que tá na hora de você dar o seu jeito aí pra você comprar sua bike elétrica. Você que já tá acompanhando o canal aqui há um tempo, tá pensando em comprar uma bike e tal, tá em dúvida. Meu amigo, se você tá aí dependendo de ônibus, metrô, trem, a pista vai ficar mais salgada, infelizmente, meus amigos. Ah, mas e aí as leis, Will? As leis do estado para as bicicletas elétricas e tal. Eu já dei a minha opinião aqui pra vocês. Eu acho que é o seguinte, algumas cidades, percebe como que funciona? Algumas cidades que tem realmente problema da ciclovia tá com um tráfego muito grande, essas cidades estão tendo fiscalização e tal. Aqui em São Paulo, o problema daqui de São Paulo é ali a Faria Lima, Vila Mariana, Avenida Paulista, tal, esse pedaço ali que tem uma grande quantidade agora de veículos elétricos em ciclovia, né? Nas ruas e tal. Então, o Estado, na minha opinião, ele não tem capacidade, graças a Deus ele não tem capacidade, graças à corrupção. É tanto dinheiro que é desviado que não tem como ter um efetivo para fazer uma fiscalização decente, tá? Não tem, simplesmente não existe isso. Vai ter uma fiscalização ou outra ali e tal, mas eu acho que é melhor você
parar em alguma fiscalização. Deixa, mano, se você tiver com a bike bloqueada, tiver andando dentro dos limites lá, que aqui em São Paulo o problema são os limites de velocidade, que eles querem diminuir pra 20. Cara, na hora que você vê fiscalização, diminui lá pra 20 km por hora, anda 20 km por hora lá. E pronto, tá de boa. É tipo o radar aqui no Brasil. Como é que funciona o radar? Tem um radar pra você andar a 40. Você diminui em 40, depois você vai. É simples assim. É o que vai acontecer com esse monte de lei. Porque tá vendo, eles estão criando lei pra tudo quanto é coisa. É lei pra mulher sentar no ônibus, quer cuidar dos autopropelidos, é lei pra um monte de coisa e nada funciona, tá? Você lembre-se, você está no Brasil. Aqui tem, eu acho que é o país que mais tem lei no planeta Terra, se não for é um dos que mais tem lei. E que essas leis não funcionam. Só que com certeza, essas leis para o cara ter que levantar vão causar muito mais problemas para os homens do que as leis sobre autopropelidos. Porque simplesmente o Estado não vai conseguir fiscalizar tudo, vai fiscalizar em alguns pontos que estão dando muito problema. Agora no ônibus, meu amigo, às 5 horas da tarde, às 7 horas da manhã, todos os ônibus do Brasil, todos os trens, metrôs e etc. estão cheios, certo? Porque é o horário de pico. E aí vai dar BO. Essa é a minha humilde opinião, mas eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E não esquece, hein? Entra lá no meu grupo no WhatsApp pra você pegar a melhor promoção aí, pra você comprar sua bicicleta elétrica e, mano, sair disso daí. Porque, ó, it's over, brutal. Não vai sobrar nada pro beta. Fui, meus amigos.